Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nessa série que eu estou intitulando Medo Adestrado, dentro da série eu comecei a falar um pouquinho, só são 3 olhares. Sobre esses olhares que vão nos direcionar e nos fazer ter foco para o tratamento e também para tirar de nós essa tirania do medo, esse cárcere do medo, esse protagonismo do medo em nossa vida. Eu diria que a topografia da nossa alma, ela fica extremamente ameaçada, toda cheia de orifícios, de entulhos, e aí nós nos tornamos uma espécie de alvo fácil para o medo. Mas a minha proposta é que eu adestre o medo, de modo que o medo seja utilizado apenas para me proteger e não para me destruir. E o primeiro olhar foi olhar para a nossa realidade, o nosso meio, olhar o que está à nossa volta. O segundo medo é um olhar para o passado. E eu não vou fixar em meu pensamento nada que possa trazer para mim medo, inclusive do que eu já tenho dentro de mim, medo das informações que eu vou receber, medo do meu futuro, medo das pessoas, medo das circunstâncias, medo das decisões, ao ponto que eu fico paralisado. Então a minha mente não vai fixar nada. Eu não vou ser um alvo fácil para o meu medo. E hoje, no terceiro olhar, que é algo que precisa ser muito bem analisado, eu queria que o nosso terceiro olhar fosse um olhar para as nossas ideias e atitudes presentes. Se num primeiro olhar eu olho o ambiente, o que me rodeia, no segundo eu olho para o passado, nesse terceiro olhar eu olho para as minhas ideias, aquelas ideias que eu tenho formado, aquelas ideias que eu tenho dialogado, dando espaço no meu coração e para as atitudes do presente. Porque essas ideias vão confeccionar em mim passos, atitudes presentes. De modo que o texto que temos de vez em quando lido nessa série de Provérbios 23:7, ele vai nos mostrar o seguinte, que assim como eu imagino-me na minha alma, na minha mente, eu vou me tornar. Então, observe assim, eu começo a construir uma ideia mental, psíquica, eu começo a construir um pensamento acerca de mim mesmo, acerca da situação, da circunstância, daquilo que eu estou, inclusive, com medo. O meu coração começa a conceber isso, e sabe o que vai acontecer? Eu vou me tornar justamente a construção da confecção daquilo que eu estou com medo. Então eu sou cativo, eu sou preso, eu sou um prisioneiro das construções do meu pensamento. Eu começo a potencializar o medo, eu começo a dar força para ele, e por incrível que pareça, a minha alma, a minha mente, o meu coração termina sendo uma academia potencializadora do medo. E eu preciso destruir isso olhando essas ideias que eu tenho construído, formado e confeccionado. Olhando essas atitudes do tempo presente. Sabe por quê? Os meus medos, eles precisam perder todo o vínculo. Ele precisa perder todo o sistema associativo comigo mesmo. Eu preciso destruir as raízes. Todas as raízes que foram sendo montadas, plantadas. Todas as ideias, as porções erradas e as atitudes que vieram oriundas disso aí e que, pior ainda, começaram a operar em mim, governar a minha vida. Eu tenho um querido amigo que ele começou a me mostrar algumas coisas que eu achei interessante. Primeira coisa que ele começou a me mostrar é que as ideias erradas que nós formamos, muitas vezes o medo, ele tira a nossa capacidade de reflexão. Eu achei interessante isso. E a segunda coisa é a alienação que o medo faz conosco. Então o medo vai construindo em nós uma zona de conforto para ele. Ele vai tomando conta de tudo. E isso vai prejudicando as minhas decisões. E uma ideia errada que a pessoa tem de si mesmo, que a pessoa tem de Deus, vai prejudicar a sua libertação do medo. Porque dentro do possível, por mais que o medo seja mais forte do que eu, e eu entenda isso, mas eu não posso nunca deixar que o medo tenha, mesmo que distante, que ele tenha a ousadia de tentar me iludir, de tentar me fazer ter a ideia, ou pensamento, ou comportamento
de que ele é maior do que o meu Deus. Eu já gravei uma gota sobre isso, acho que a terceira. O medo não é maior do que o meu Deus. Então, para finalizar essa gota, que o teu coração reflita nas ideias que você tem tido, nas atitudes do tempo presente, e que você destrone toda a potestade do medo na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Se imagine como um vitorioso, como uma vitoriosa, para a glória de Deus. Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai. Se a pessoa escutando essa gota ainda precisar ouvir, visita o canal para que possa ouvir todas as gotas, consiga outros materiais, ajuda de um profissional, de um líder espiritual, de um irmão, de alguém que ame, mas que a pessoa jamais esqueça: quem pode mudar a sua história é você mesmo, confiando em Deus, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.